Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, capítulo 17, Primórdios da Emancipação. Em 1815, a colônia passou a ser o Reino do Brasil, em carta de lei de D. João VI. Desse modo, o Rio de Janeiro passou a representar a sede da monarquia portuguesa. O soberano reconhecido, a terra que o asilou, dispensava ao Brasil os mais altos privilégios. O progresso econômico da nação, alentado pelas forças estrangeiras aí estabelecidas, com as garantias da lei, avançava em todos os setores da comunidade brasileira. Todo o país se alegra com a nova era de prosperidade geral. Porém, no Rio, o generoso príncipe sofria os mais amargos desgostos no ambiente da família. Em razão desses dissabores, era talvez que jamais se viu D. João VI perfeitamente integrado nas suas respeitáveis funções no mundo oficial daquele tempo. São conhecidos o apego do soberano aos seus almoços solitários, sem as etiquetas da época, seu retraimento e desleixo pelas pequenas formalidades que constituem o problema da elegância de um século. Com as roupas desabotoadas, mal contendo o corpo nas suas dobras em desalinho, muitas vezes ele foi visto, alheio a sérias preocupações da sua autoridade suprema, como se o seu espírito vagasse na paisagem de outros mundos. D. João se acostumou à maravilhosa beleza do sítio da Guanabara e se tomou de amor pela pátria que os seus valorosos antepassados haviam edificado. Enquanto Napoleão Bonaparte lia o Eclesiastes, entre os seus infortúnios na ilha solitária de Santa Helena, para se convencer de que todas as glórias humanas não passam de vaidades e aflição de espírito. O príncipe regente preferia fazer os seus passeios pelos arredores do Paço de São Cristóvão, esquecendo-se das mentiras sociais da corte de Lisboa. Aqui no Brasil, ao menos o inédito dos céus, sempre azuis, e das encantadoras perspectivas dos morros esverdeados e floridos, representavam um suave anestésico para o seu coração dilacerado de filho, de esposo e de pai. Suas preocupações se dividiam entre a mãe demente, a esposa desleal e incompreensível, e o filho esbanjador, leviano e irresponsável. No seu cérebro não havia lugar para as considerações em torno das transformações políticas da época, e a antiga metrópole portuguesa continuava sob a orientação dos homens públicos da Inglaterra. Mas em 1816, o espírito de Dona Maria I se desprende do corpo enfermo e envelhecido. A rainha experimentou algo de lucidez nos seus derradeiros dias de supremas tribulações, mas por muito tempo esteve apegada às ilusões do seu trono, perseguida pelo vozerio das entidades desencarnadas, em rigorosas centenas de morte, por insinuação dos seus confessores e dos seus ministros. As torturas da terra acompanham no além aqueles que a semeiam na face do mundo, e foi assim que o calvário da infeliz soberana não terminou com seus últimos dias no orbe terrestre. Nesse mesmo ano, o príncipe D. Pedro se casou com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria. Alma sensível e delicada, essa princesa europeia era trazida ao Brasil de acordo com as determinações do mundo invisível, para colaborar na realização dos elevados projetos de Ismael e de seus mensageiros. Somente o seu coração, doce e submisso, poderia suportar resignadamente as badernas do esposo em um dos períodos mais delicados da sua vida, sem provocar escândalos que representariam atrasos na marcha dos acontecimentos previstos. A esse tempo, em todas as cortes da Europa, sopra fortemente o liberalismo, pressagiando o fim do poder absoluto. A República Francesa havia desferido tremendos golpes em todos os preconceitos do sangue e da autoridade.
As constituições moldadas na célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão surgiam em todos os países, dando oportunidade à renovação de todas as liberdades políticas. Depois da morte de Dona Maria I, Portugal não se resigna com a situação de subalternidade a que era conduzida pela caprichosa vontade de D. João VI, perseverando em permanecer no Brasil e prepara todos os elementos para a revolução contra a ditadura despótica de Beresford, em cujas mãos inábeis de administrador se encontrava o poder. Ele foi o governador e comandante-chefe durante 6 meses na Madeira, para evitar a ocupação da ilha pelas forças napoleônicas francesas. Comandou o exército português. A maçonaria, que em todos os tempos defendeu os princípios da liberdade e da fraternidade humanas, solicita por elementos de Lisboa e de Pernambuco, não hesita em estender o seu auxílio à independência do Brasil, que constitui assunto de menor importância para os portugueses, desde que o soberano regressasse imediatamente à Europa, colocando-se à frente dos negócios do trono. Mas a verdade é que os pernambucanos exaltados não esperam a solução pelos processos pacíficos e exacerbados os antigos ódios entre os brasileiros e portugueses, que já haviam conduzido Recife e Olinda à guerra fratricida, promoveram a Revolução de 1817, na qual se sacrificaram tantas vidas. Por essa época, apareceu em todo o norte do país o famoso Preciso, regido por Luís de Mendonça, em 10 de março de 1817. Sob a ameaça de fuzilamento. As comissões militares, designadas para reprimir o movimento, ordenaram fuzilamentos e crueldades que consternaram o coração do próprio rei, que as fez suspender sem perda de tempo, a fim de que cessassem as arbitrariedades dos executores das ordens do Conde dos Arcos. Instituiu o sistema de aposentadorias, que na prática requisitava as casas dos moradores locais para aconchego da nobreza. A 6 de fevereiro de 1818, dia da coroação de D. João VI, o soberano concedeu anistia a todos os implicados. Ismael e seus emissários conseguiram, com a proteção de Jesus, fazer desabrochar por toda a parte os albores da paz, edificando os primórdios da emancipação do Brasil. Eis que em 1820 rebenta em Lisboa e no Porto a Revolução Constitucionalista. Portugal, reduzido à condição de colônia desde a ocupação de Junot, reclamava a volta imediata da família real à metrópole portuguesa e o regime da Constituição para a sua vida política. As próprias tropas que se localizavam no Pará e na Bahia aderiram ao movimento da pátria. A ação constitucional era irresistível. D. João VI busca procrastinar, adiar, as suas decisões. Promete enviar o príncipe D. Pedro para examinar a situação, mas todos, ou quase todos, os portugueses do Brasil protestam contra as atitudes despistadoras do monarca. As tropas aderindo ao movimento do reino reúnem-se no Largo do Rocio. O momento era dos mais delicados. Mas os colaboradores invisíveis desdobram as suas atividades conciliadoras junto de todos os elementos políticos presentes na cidade, e D. Pedro, depois daquelas combinações necessárias e rápidas, corre ao Paço de São Cristóvão, de onde traz um decreto antedatado com a assinatura do soberano, declarando aceitar e fazer cumprir a Constituição da Junta Revolucionária de Lisboa. Então, os militares e a população se entregam às mais altas manifestações de alegria, girandolas
fogos de artifício, as bandeiras celebram nas ruas cariocas o acontecimento. Porém, entram em jogo os interesses de Portugal e do Brasil. A 7 de março de 1821, D. João VI comunica a sua resolução de regressar a Lisboa e os favoritos da sua corte insinuam a supressão de todas as liberdades que ele havia outorgado à pátria do Evangelho. Mas a mentalidade brasileira protesta pela voz dos seus homens mais eminentes. O generoso soberano, cujo reinado transcorria num dos períodos mais críticos da história do mundo, foi obrigado a deixar no Brasil o filho como príncipe regente. Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me respeitas do que para alguns desses aventureiros. Essa foi a mensagem, né? O que o generoso soberano, cujo reinado transcorria num dos períodos mais críticos da história do Brasil, né? Quando ele foi obrigado a deixar o Brasil, como, né, o filho como príncipe regente, no momento da despedida, ele diz isso, né? Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes que seja para ti que me respeitas do que para algum desses aventureiros. Então, Humberto de Campos termina esse capítulo com essa frase e nós vamos, né, esperar o próximo capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.